para você ter uma ideia, em Gales, 3 anos e meio não tinha ocorrência policial. Imagina, não ter ocorrência policial no seu país, não é na sua cidade. Os jogadores de futebol iam para o jogo e não conseguiam entrar no gramado, porque estavam no vestiário chorando, debaixo de convicção de pecado. Por quê? Deus tinha se mudado para aquele país. Tinha um homem chamado Frank Bartleman, um intercessor, que estava orando por avivamento e começou a trocar cartas com o Ivan Robert. Essas cartas incendiaram ele de tal forma que ele começou a mobilizar jovens para orar dia e noite. E ele diz o seguinte: eu fui tomado pelo espírito de oração dia e noite, de maneira que eu quase morri de orar. Nessa mesma época, um pouco antes, William Seymour, um homem negro cego de um olho, filho de escravo, estava cursando um cursinho de teologia com um homem chamado Charles Parham. E ele fazia esse curso do lado de fora do prédio por ser negro, não podia entrar na sala de aula, e ele assistia a esse seminário da janela, aonde Charles Parham estava ensinando a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Quando Charles sai da sala, William Seymour para ele e diz o seguinte: será que um homem negro, cego de um olho só, pode ter isso que você está pregando? Charles Parham disse: é óbvio que sim, você é o único que está acreditando nisso. O mais improvável dos improváveis assume então aquele encargo e começa a ministrar para os negros, e Charles Parham ministrava aos brancos. Então ele assume uma igreja na Califórnia e começa a ensinar a doutrina do batismo com o Espírito Santo, e as pessoas são tomadas pelo poder de Deus, começam a orar em outras línguas. E aí quando ele volta para a igreja, naquela época tinha a casa pastoral, que você morava em cima da casa, a igreja estava trancada com a corrente, um cadeado, e ele não tinha mais onde morar, foi demitido sem ter aviso prévio. Então alguns irmãos dessa igreja acolheram ele na rua Bonnie Brae. Eu tive o prazer de ir nessa casa. Lá na rua Bonnie Brae tem uma casa até hoje, onde eles se reuniam para ter oração e orar uns pelos outros pelo batismo com o Espírito Santo. Essa reunião começou com 10, 15 pessoas. Depois ela encheu a casa, os cômodos, a rua. O William Seymour tinha que ministrar ali da sacada. A sacada chegou a afundar de tanta gente que tinha. Quando eles estavam adorando o Senhor, o Espírito Santo, pum! Caiu naquela sala, e as pessoas começaram a orar em línguas, e batismo com o Espírito Santo veio sobre a futura esposa de William Seymour, e ela foi tomada pelo poder do Espírito Santo e começou a tocar piano clássico, sem nunca ter estudado piano clássico. A propósito, no ano de 1900, na virada do ano, de 31 de dezembro, a primeira mulher que foi batizada com o Espírito Santo, Agnes Osman, estava no seminário ali, eles estavam numa torre de oração, orando dia e noite. O Espírito caiu sobre aquela jovem e ela foi batizada com mandarim. Ela aprendeu a falar mandarim e escrever mandarim pelo poder do Espírito Santo. Meu Deus do céu, era para você estar jogando essas cadeiras para o alto. Mas sabe por que você faz isso? Você fica desse jeito, chatão, porque você entrou no pecado do familiar. Eu posso falar qualquer coisa que não te motiva. Tamanho é a desonra. E sabe uma coisa que o Espírito Santo é? Sensível. Você precisa se arrepender. O Espírito Santo é alguém que pode ser apagado e pode ser entristecido. Então, eles se mudam para a rua Azusa. E eles começam a reunir ali. William Seymour colocava a cabeça debaixo de uma caixa e ficava ali até a nuvem chegar. A nuvem chegava, as crianças brincavam com a nuvem, inalavam a nuvem, faziam nebulização com a Shekinah. Pessoas chegavam sem o olho crescia na hora. Pessoas chegavam sem um pedaço do braço, o braço crescia na hora. Os jornais começaram a falar sobre aquilo que estava acontecendo. Milhares de missionários começaram a ser impulsionados para as nações. Tudo começou com um homem sem nada.